Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Como todos nós já sabemos, nós estamos neste segundo trimestre estudando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. E hoje chegamos lá, estamos começando a falar aqui sobre Jacó e Esaú. E hoje nós estudaremos sobre o conflito entre esses dois irmãos. Uma aula bastante importante, uma aula muito interessante, onde nós aprenderemos muito, inclusive sobre as relações familiares que nós temos hoje em dia. Então, é necessário que os irmãos apreciem, prestem bastante atenção e busquem aprender com os comentários que nós faremos nesta aula, que a nossa intuição é essa, apresentar o Evangelho, mas também orientar para um relacionamento familiar. Amém? Então é desta forma. Mas vamos lá, sem delongas, sem muitas delongas, né? Sem falarmos muito, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E eu gostaria de iniciar aqui falando sobre a verdade prática, né? Que diz assim: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e deve tratá-los da mesma forma. Mesmo que haja uma certa preferenciazinha, ela não pode ser demonstrada, ela não pode ficar clara, né? Nós atendemos muitas famílias aí, como vocês sabem, minha área é de psicanálise também e de neuropsicologia, e muitas famílias, elas trazem problemas para elas mesmas devido a essa relação. O pai demonstra a predileção por um filho e a mãe também demonstra a predileção por um filho, e os outros se sentem abandonados, se sentem largados. É difícil, então essa aula vai acrescentar muito às nossas vidas. Mas, irmãos, eu não posso de maneira nenhuma entrar na nossa aula de hoje sem fazer um pequeno comentário, uma pequena análise de um fato, que para mim, ao meu ver, ele é muito relevante. Nós precisamos analisar o versículo 34 e 35 de Gênesis, no capítulo 26. E esses versículos dizem o seguinte: e Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beri, o Eteu. Já percebemos aqui que não faz parte da família deles, né, daquele contexto da família como Abraão sempre trouxe. E ele tomou também como sua esposa Bezemate, filha de Elon, também o Eteu. E essas duas, elas foram uma amargura da alma para Isaac e para Rebeca. Neste contexto, meus irmãos, fica muito claro que Esaú, ele desprezou ali o padrão da espiritualidade da família, o padrão espiritual da família. Nos estudos que nós fizemos, nós vimos o cuidado que teve Abraão para que Isaac não se casasse com mulheres cananeias, devido à idolatria deles, devido às práticas pagãs que eles tinham. Mas Esaú escolheu exatamente este caminho. E isso entristeceu muito Isaac e Rebeca, meus irmãos, porque a linhagem da promessa deveria permanecer separada de todas essas influências que elas estavam tendo diante da família, diante dos servos, dos escravos, dessa maneira. E assim ocorreu que a esposa de Esaú, as esposas, né, que eram duas esposas, elas tentavam ali influenciar de uma forma negativa toda a casa, todos os servos da casa, é dessa maneira. E assim nós vemos lá em Gênesis 27, no versículo 46, que Rebeca, ela diz para Isaac: eu estou, e olha, Gênesis 27, no versículo 46, já está bem adiante lá. Nós já estamos no momento que ela está falando sobre as decisões que Jacó teria que tomar, né? Mas vamos lá. Ali ela diz: eu estou cansada da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas, que são as filhas da terra, ou seja, as duas que Esaú havia escolhido, né? Que bem a vida me fará, ou seja, que bem a vida estaria trazendo a ela? Nenhum. Estaria destruindo mais ainda a família, inclusive a promessa, né? Isso mostra, meus irmãos,
que Esaú ele estava mais ligado aos desejos naturais do que aos valores espirituais da aliança de Deus. Tanto que para agravar ainda mais esta situação, para agravar ainda mais essa relação dele com esses desejos naturais, nós vamos ver inclusive que ele desprezou a sua primogenitura. É verdade, desprezou, ele era o primogênito, ele faria jus à bênção da primogenitura, ele herdaria muitas coisas. Ele abriu mão disso por um prato de lentilha e nós vamos ver isso lá. Vamos ver então, né? Nós vamos ver isso, então vamos lá, vamos dar início. O texto sugerido para nós estudarmos está em Gênesis 27, de 1 a 5 e de 41 a 44, conforme nós podemos ver aqui. Ok? E é uma pequena leitura, mas como nós falamos sempre, como nós vamos expressar toda essa leitura, nós não leremos. Então, se os irmãos quiserem, podem ler em casa, embora nós trabalhemos aqui todo o contexto de tudo isso, né? Nós traremos aqui a perícope explicativa para os irmãos, para explicar a respeito desse texto para os irmãos. E este contexto, meus irmãos, ele é muito marcante, porque ele apresenta um conflito familiar que envolve ali favoritismo, envolve engano, envolve impulsividade e envolve, o mais grave, né, consequências espirituais profundas, porque mostra como é que decisões carnais dentro da família podem gerar feridas duradouras. É dessa maneira, feridas que vão se prolongar por muito tempo. Ocorre que mostra também que o propósito soberano de Deus ele continua sendo cumprido, mesmo diante das falhas humanas, e nós já temos falado isso em várias outras aulas que nós já temos dado nesse mesmo contexto aqui desse segundo semestre. E nós já começamos vendo lá em Gênesis 25, versículo de 29 a 34, que Esaú ele desprezou o seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas, né? Ele desprezava enquanto Jacó desejava essa primogenitura. Porém, Isaac, o pai, ele amava mais a Esaú do que a Jacó, mesmo diante dos erros que ele havia cometido e que ele cometia continuamente. Enquanto Rebeca amava mais a Jacó. Desculpem, Isaac amava mais Esaú, mesmo diante de todos os erros que ele cometia, enquanto Rebeca amava mais a Jacó. Isso, meus irmãos, trouxe divisão no lar, trouxe muitos desentendimentos, e seguindo na história, para nós não tomarmos muito tempo dos irmãos, e já Isaac já envelhecendo e com a sua visão um tanto quanto enfraquecida, ele decide abençoar a Esaú antes de morrer, mesmo Esaú sendo, como nós colocamos já no início desta aula aqui, né? Isaac ali ele ainda insiste em abençoá-lo, e ignorou inclusive a profecia dada a Rebeca, de que o maior serviria o menor, lá em Gênesis 25, no versículo 23. Com isso, Rebeca toma uma decisão drástica e que ia custar muito caro, né? Ela veste Jacó com as roupas de Esaú, cobre as suas mãos com pele de cabrito, e Jacó se passa por Esaú. E, inclusive, ele usa o nome de Deus numa mentira, né? Nós vemos isso lá em Gênesis 27, no versículo 20. Além da mentira, ele engana o próprio pai, que mesmo desconfiado pela voz dele, que era a voz de Jacó e não de Esaú, né, acaba abençoando a Jacó. Amados, certo é que Deus, já desde o ventre, havia escolhido Jacó. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós podemos perceber isso no texto onde diz, né, o maior servirá o menor. Mas certo é também que ele não aprovou o método humano de lidar com a situação. Irmãos, há uma grande diferença entre a vontade de Deus
e a responsabilidade humana. Nós precisamos estar atentos a isso. A vontade e o propósito de Deus sempre se cumprirá, independente do que nós fizermos. Agora, a responsabilidade humana, ela sempre virá sobre o homem, pelas nossas ações, pelas suas ações, independente de quais sejam, ou para ajudar ou para piorar, atrapalhar, né? Ou para ajudar ou para atrapalhar. Então as consequências vêm. É para ajudar? Foi boa? Funcionou? Foi. Nós receberemos o fruto disso. Foi para atrapalhar? Foi uma ação indevida? Nós pagaremos o preço sobre isso. Né? E quando Esaú ali descobre o ocorrido, ele chora amargamente e busca outra bênção. E neste momento ele sente a consequência de todas as escolhas que ele havia feito durante a vida dele. E com isso ele decide, por não receber a bênção do pai como ele gostaria, matar Jacó. E isso gerou anos de sofrimento. Jacó fugiu de casa e passou anos longe da família. E nós precisamos aprender com isso, que mesmo com o perdão divino, meus amados, nós sofremos as consequências de nossas práticas. O engano, ele sempre cobra um preço. Jacó enganou e mais tarde também seria enganado. Nós precisamos estar atento a isso e entender que a lei da semeadura ela funciona de fato. Mas apesar de tudo isso, nós vemos um Deus soberano que continua conduzindo a sua promessa, apesar de todas as falhas e de todos os erros humanos. Mais tarde, meus irmãos, Jacó seria mudado por Deus e ele receberia o nome de Israel, mostrando que Deus transforma enganadores em homens da aliança. Jacó, meus irmãos, antes do encontro com Deus, ele era oportunista, ele era mentiroso, ele era enganador, ele confiava na sua esperteza. Né? Agora, depois do encontro que ele teve com Deus, ele se tornou verdadeiro, se tornou paciente, se tornou trabalhador e passou a confiar em Deus e a buscar continuamente a sua direção. E é isso que nós devemos e precisamos fazer. Mas vamos lá, vamos do início. Né? Como nós já vimos, Sara era estéril e Abraão tentou ajudar Deus por meios humanos e ele errou. Com isso nasceu Ismael, que depois se tornou aí um inimigo de Israel, né? Dessa maneira. Já em Isaac nós vemos uma coisa um tanto quanto diferente. Nós vemos que Isaac ele se entrega e espera de fato a confiança, né, que ele teve, a perseverança que ele manteve em contínua oração. Isaac, meus irmãos, ele orou insistentemente por Rebeca, porque ela também era estéril, como nós já vimos, igualmente a Sara. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca concebeu. Abraão e Sara esperaram por 25 anos pela bênção. Já Isaac e Rebeca esperaram por 20 anos. Não é tão distante. A diferença está em que um tomou uma decisão de buscar ajudar a Deus fazendo coisas que não devia. Já no caso de Jacó, não. Desculpem, já no caso de Isaac, não. Isaac e Rebeca, eles esperaram esses 20 anos pelo nascimento dos gêmeos, orando em contínua oração, perseverando. Naquele tempo, meus irmãos, não ter filhos era motivo de muita tristeza. Era motivo de muita tristeza. A descendência ali representava o que? Representava a continuidade familiar, porque a promessa feita a Abraão dependia da geração futura, dependia de seus filhos. E assim Isaac busca, meus amados, continuamente ao Senhor, porque ele dependia dele unicamente. E assim, com confiança, ele persevera. Fica muito claro, meus irmãos, que muitas promessas passam pelo caminho da oração perseverante. Nós precisamos entender isso. Então nós precisamos nos entregar de fato à oração. E neste caso aqui, a resposta de Deus foi o quê? A gravidez de Rebeca. Ele conseguiu que Deus trouxesse esta bênção para eles, né? Mas ocorre que durante a sua gravidez, durante esse período de gravidez,
algo incomum ali acontecia. Havia intensa agitação na barriga de Rebeca. Ela percebeu que não era como comumente ela via nas outras pessoas que gestavam, né? Os seus filhos ali dentro dela dava a impressão de que lutavam entre si. E com isso nós vemos que eles carregavam ali destinos diferentes, porque a movimentação ela ultrapassava o que seria normal para uma gestação. E com isso Rebeca pergunta a Deus: se é assim, por que eu vivo? Por que vivo eu? Né? Ela buscava ali um meio ela buscava ali, em meio a esta confusão toda que ela sentia no seu ventre ali, uma explicação, alguma explicação sobre isso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o cumprimento de certas promessas, elas passam por processos difíceis. E ela, naquele momento, ela estava vivendo isso. Mas Deus dá a resposta para ela, lá em Gênesis 25, no versículo 23, né? Ele disse a ela assim: 2 nações estão no teu ventre e 2 tipos de povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá ao mais novo. Então ela já tinha ali o que estava acontecendo, ela já tinha ali a resposta para as dúvidas dela e já tinha também o cumprimento ali designado, a promessa de Deus mostrada claramente para ela como iria acontecer. O mais novo seria o que estaria herdando a aliança. Não seriam apenas 2 filhos, mas ali seriam 2 nações que se dividiriam, e o mais forte serviria o menor, como nós já vemos. Todos nós sabemos, meus amados, que naquela época o costume era o primogênito receber a maior honra. Mas ali, Deus mostra que o seu propósito não depende de tradições humanas. Porque o primogênito, meus irmãos, naquele caso serviria o mais novo. Irmãos, Deus, ele trabalha segundo a sua soberania e não segundo as expectativas e segundo os costumes humanos. Segundo a sua soberania e o seu propósito. E assim nasceram ali os gêmeos. Esaú nasceu primeiro e o texto diz que ele era ruivo, ou seja, vermelho, né? Muito peludo. Né? Mais tarde ele seria um homem do campo, seria um caçador impulsivo. E em seguida nasce Jacó, que segura no seu calcanhar, ou seja, no calcanhar de Esaú. E por isso o nome Jacó significa disputa, significa aproximação. E assim esse nascimento revela já desde o seu início ali uma rivalidade que marca a história entre os 2 irmãos. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que o propósito de Deus, ele é soberano, e assim o menor seria colocado acima do maior, como nós já falamos para os irmãos. Ao chegarmos em Gênesis 25, versículo 27 e 28, nós vemos que eles cresceram e que Isaac amava mais a Esaú, porém Rebeca amava mais a Jacó. E este é um problema sério, como eu falei no início da nossa aula, né? Um problema muito sério nas famílias, inclusive nos dias de hoje. O favoritismo. A Escritura relata que Isaac, ele gostava de caça, e Esaú a trazia, enquanto Rebeca era mais apegada a Jacó, talvez por ser este mais tranquilo, porque ele permanecia mais nas tendas, ou mesmo até pelo conhecimento da profecia que lhe fora revelada por Deus naquele momento, que disse que o maior serviria ao menor, né? Isso foi feito lá em Gênesis 25, no versículo 23, eu acredito que eu já falei para os irmãos, né? Mas com isso, vamos lá, a família começa a se dividir. Um tinha predileção para um, outro tinha predileção para o outro. De um lado o pai, do outro lado a mãe, e aqueles irmãos ali sempre em competição. Claro é que Isaac e Rebeca amavam os 2, meus irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Mas essa preferência, cada um
por um deles, destrói a unidade, gera inveja, cria rivalidade, além de alimentar neles mesmos ali ressentimentos. E por fim, em Gênesis 27, o problema explode, como nós podemos ver no nosso texto, o problema explode. E para entendermos a gravidade deste problema, meus irmãos, nós precisamos compreender um pouco o valor da primogenitura, que é o direito especial do filho mais velho, onde ele receberia a liderança da família, conforme Deuteronômio 21, ele receberia a autoridade espiritual, a porção dobrada da herança e ali ele daria continuidade ao nome da família. É desta forma. E no caso desta família, eles ainda, desta família que era herdeira de Abraão, eles ainda tinham ali a ligação com a aliança divina, com as promessas de Deus e com a linhagem messiânica. Nós precisamos entender isso. Não era simplesmente uma questão financeira humana. Neste caso, a primogenitura envolvia herança, envolvia posição e, acima de tudo, responsabilidade espiritual. Bênçãos separadas, mas era tudo envolvido ali. E Rebeca quis, com o seu plano, meus irmãos, dar uma ajuda a Deus no cumprimento da sua promessa. Ela já via toda a contrariedade que Esaú apresentava e ela quis levar Jacó para ter este vínculo. E isso, como nós já falamos, é um erro, porque ali nós vemos duas bênçãos distintas. A da primogenitura, que poderia permanecer, sim, com Esaú, sem dúvida nenhuma, e a bênção da aliança, que poderia ser dada a Jacó, porque Deus já o havia escolhido como herdeiro da promessa desde o ventre. Nós sabemos disso, está perfeitamente descrito no texto que nós lemos, ou que nós estamos estudando. Então nós podemos, inclusive, aqui, meus irmãos, citar outros casos também de filhos não primogênitos que foram usados por Deus e receberam a graça de Deus para tomar as providências que ele queria nesta terra. Nós temos o caso de Abel acima de Caim, nós temos o caso de Isaac acima de Ismael, como nós estudamos nesse nosso semestre. Nós temos também aqui o caso de Jacó, que nós estamos estudando hoje, acima de Esaú, José acima de Rúben. Nós podemos falar sobre Efraim também acima de Manassés, Moisés acima de Arão, Davi acima de todos os seus irmãos, como nós vemos também, e também Salomão acima de Adonias. Acima de Adonias. Então nós temos vários exemplos de que não foi o primogênito que herdou o propósito de Deus, o segmento daquilo que Deus gostaria de fazer. É dessa maneira. Agora, certo é que duas bênçãos estavam em questão. Ok? Duas bênçãos ali estavam em questão. E certo é que um dia o primogênito Esaú, vejam bem, meus amados, para que a gente entenda esse contexto, ele chega cansado do campo. Ele chega cansado. E Jacó estava ali preparando um ensopado. Então, meus irmãos, Esaú diz para ele assim: peço-te que me deixes comer deste guisado vermelho, pois eu estou cansado. E por isso foi chamado Edom. Quando se fala de guisado vermelho, ele já era ruivo, já era vermelho, guisado vermelho. Então, ele tem esse nome, Edom. Ele foi chamado Edom. E esclarecendo esta palavra Edom para os irmãos, ela vem da palavra hebraica Adom, que significa vermelho, ou Adão, que significa vermelho. Vermelho, vermelhidão, nós podemos dizer isso para os irmãos. Porque, como nós já aprendemos, Esaú ele era ruivo. E assim os descendentes de Esaú, eles ficaram conhecidos como o povo de Edom, ou seja, os edomitas. No começo tinham até a comunhão ali com o povo de Israel, mas depois virou uma balbúrdia entre eles. Mas isso é assunto para outras aulas. Nós agora vamos ficar com isso. Então, quem deu origem ao povo edomita foi Esaú. Podem gravar isso, é bom saber essas coisas. Quando se fala na igreja que os Edoms fizeram isso, aquilo, vocês já sabem que eles são os descendentes de Esaú, que é irmão
de Jacó, não podemos esquecer isso. Eles, esse povo edomita, só para simplificar para os irmãos, eles sempre se colocavam contra Israel. Eles fizeram isso por gerações, meus irmãos, embora sendo originários de Jacó, ou seja, originários do gêmeo de Jacó, como nós falamos, Esaú. Mas voltando, Jacó ali, meus amados, ele não perde a oportunidade e responde: vende-me hoje a sua primogenitura. Então Esaú chegava cansado, destruído, quase ao ponto de morte, como ele mesmo diz, né? E aí Jacó fala: vende-me então a sua primogenitura. Ele não perdeu a oportunidade. E Esaú responde. Esaú responde para ele: eis que eu estou a ponto de morrer. E para que me serviria, ou para que me servirá logo a primogenitura? E Esaú, com esta resposta, revela que ele valorizava mais aquilo que vinha imediatamente, aquele imediato, aquela coisa, o desejo dele. Ele pensava, um exemplo assim, ele pensava mais no físico do que no espiritual. E Jacó insiste ali no juramento de Esaú. Ele fala: então jura, né? Promete para mim. E assim ele vende o seu direito, ele come, bebe, levanta e vai embora. E ele prometeu que estava vendida a sua primogenitura. E é desta forma, meus irmãos, que nós entendemos e vemos que desprezou Esaú o seu direito a essa primogenitura, conforme diz o texto. Mas o seu maior erro, meus irmãos, foi, na verdade, desprezar o sagrado, ou seja, a herança divina. Esaú, dominado pelas necessidades imediatas, ele desprezou o que era espiritual. O contrário houve com Jacó, que valorizava a bênção a um ponto que chegou a usar métodos errados, proibidos por Deus, pecou, errou, para obter a bênção que ele gostaria, que ele buscava, que ele angariava. Né? Os dois eles tinham falhas. Um desprezava, enquanto o outro manipulava para receber essas bênçãos. E assim nós chegamos ao momento mais delicado da história de Jacó e Esaú. O engano dentro da própria família, meus irmãos. Nunca permitam que isso aconteça na casa de vocês. Como nós já falamos, o conflito que começou na gravidez foi para o favoritismo e chegou até a venda da primogenitura. E explodiu agora em forma de mentira, manipulação e divisão familiar. Isaac, meus amados irmãos, ele decide abençoar Esaú, conforme Gênesis 27, versículo de 1 a 4. Nós estamos entrando no estudo agora, um tanto quanto demorado, mas foi, né, meus amados? Porque ele já estava velho, com a visão enfraquecida. Então ele chama Esaú e diz: faze-me um guisado saboroso para que eu te abençoe antes que eu morra. Ele já era velho, como nós falamos. Né? E assim Esaú sai para caçar. Ele sai para caçar visando o quê? Visando atender o pai e também receber a bênção. Embora tudo que ele fazia, ele não tinha perdido a expectativa. Ele queria essa bênção. Irmãos, embora, entrando mais a fundo um pouquinho, embora ele tivesse vendido a sua primogenitura, Isaac ainda desejava entregar-lhe a bênção principal. Ele queria entregar a ele. Agora, Rebeca escuta essa conversa entre Esaú e Isaac e assim chama a Jacó. E ali ela cria, ela manipula, ela maneia, né? um plano para enganar Isaac. E querendo dar ali uma mãozinha para Deus, da mesma forma que Abraão o fez. Não vamos voltar nas aulas, né? Então ela querendo dar uma mãozinha para Deus, ela manda Jacó pegar 2 cabritos do rebanho, a fim de lhe preparar um saboroso guisado. Né? Ocorre que como Jacó era liso, tinha uma pele limpa, né? Rebeca manda ele, além de pegar esses cabritos para fazer o guisado, manda ele vestir as roupas de Esaú e cobrir as suas mãos e o pescoço com peles, fingindo assim ser o seu irmão.
Rebeca ali induzia Jacó a pecar. E claro que Jacó tinha falhas sim, mas a iniciativa deste plano foi de Rebeca. Jacó ali, ele até ficou meio assim, ele não queria não. Ela orientou, organizou e insistiu. E assim ela conduziu Jacó a este engano, ok? E quando ele fala para ela que temia ser amaldiçoado, ela diz: caia sobre mim a maldição. Ela usa de meios carnais para poder alcançar a promessa, para poder fazer com que a promessa caísse sobre Jacó. Desnecessário, meus amados. Deus ele não precisa da ajuda de ninguém, de nenhum de nós, seres humanos. Quem somos nós para fazer alguma coisa dessas para Deus? A nossa função aqui é orar, é clamar, é adorar a Deus, é glorificar o nome dele e aguardar o cumprimento do seu propósito nas nossas vidas. É dessa maneira. Jacó, meus irmãos, ele engana o pai, ele fica diante do pai fingindo ser ali Esaú. Nós vemos isso em Gênesis 27, versículo de 18 a 29. E durante o diálogo, ele mente sobre a sua identidade, usa inclusive o nome de Deus na mentira, né? Dizendo que Deus havia enviado para ele a caça, né? E sustenta esse engano até o fim. Isaac desconfia um pouco, é claro, porque a voz era de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e mesmo assim ele entrega essa bênção. Ele desconfiou, mas ele entregou a bênção. Agora, como todos nós sabemos, meus irmãos, não existe crime perfeito, não existe pecado escondido. A mentira ali, ela foi logo descoberta, né? Isaac e Esaú descobrem que foram enganados, e Esaú chora amargamente, sente-se traído e passa a odiar a Jacó. E assim decide matá-lo. Esaú decidiu matar Jacó. Irmãos, o lar ali se tornou um ambiente de medo, de ressentimento, de separação. O que não se pode esquecer de maneira nenhuma é que Esaú ali, ele colhia aquilo que ele semeou. Jacó, ele é vilão. Neste sentido, sim, mas não podemos nos esquecer que Esaú, ele é profano, ele errou também, a sua vida é marcada por escolhas impulsivas, escolhas erradas, movidas por prazeres imediatos. Ele não considerava as consequências, ele buscava simplesmente as soluções, indevidamente, é claro, mas buscava as soluções para os problemas rapidamente. E assim Jacó fica com as duas bênçãos. E pela insistência, Isaac proclama, né? Já Esaú foi lá e insistiu com ele, e por essa insistência Isaac proclama para ele. Lá em Gênesis 27, nos versículos 39 e 40, ele fala assim: eis que a tua habitação será da gordura da terra, e do orvalho de cima do céu. E por tua espada você viverá, e você servirá ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo, o teu pescoço. É desta maneira, meus amados. Então ele recebeu uma bênção, uma profecia do Pai. Agora, voltando, né? Com a descoberta da ameaça de Esaú, Jacó precisa fugir, ele vai ter que fugir, porque embora ele tenha recebido a bênção, ele também colheria, como Esaú colheu, ele também colheria as consequências de seus erros. E assim ele foge para Padã Arã. E mais tarde, além de outras perdas, ele também é enganado por Labão, como podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 29, onde Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Porém, Labão entregou sua filha Lia, coberta por um véu. E assim ele força Jacó, posteriormente, a trabalhar mais 7 anos para poder finalmente se casar também com Raquel. Labão mudou também muitas vezes o acordo de salário com Jacó,
ao ver que o rebanho dele crescia. Ou seja, o enganador, meus irmãos, ele passa assim também a experimentar o peso do engano. Problemas na família, rivalidade entre as esposas, conflito entre os filhos, ou seja, o ódio entre os irmãos. Nós podemos ver isso com a falsa notícia da morte de José. Enfim, meus irmãos, são detalhes que nós teremos nas aulas que vão vindo aí, ainda temos algumas aulas pela frente. Enfim, meus irmãos, a desordem plantada no passado produz frutos dolorosos no futuro. Ou seja, o ser humano colhe aquilo que ele planta, inclusive Rebeca. Rebeca nunca mais tornou a ver o seu amado filho Jacó. Só isso já para uma mãe é alguma coisa devastadora, não é verdade? E assim nós vemos Jacó, já velho, lá em Gênesis 47, no versículo 9, declarando ao faraó que poucos e maus foram os dias dos anos da sua vida. Ali, meus irmãos, nós temos um Jacó marcado pelas consequências da vida, pois apesar de ser abençoado, escolhido por Deus, pai de tribos, pai das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, a sua caminhada ela foi cheia de lutas, cheia de dores, perdas e conflitos devido a tudo aquilo que aconteceu. Agora, o ponto importante é que Deus perdoou e transformou Jacó. Mudou o seu nome para Israel, mas mesmo assim não tirou dele as consequências de seus próprios atos. Então ele pagou tudo aquilo que ele fez de errado. Então todos os erros que ele cometeu vieram sobre ele mesmo. Nesta aula, meus irmãos, que nós tivemos hoje, nós aprendemos muitas coisas importantes, como o fato do favoritismo destruir famílias, o fato de que nós não devemos pecar para tentar auxiliar de qualquer forma a Deus, quanto ao fato também de que o pecado ele traz consequências, mesmo quando há perdão de Deus, ele vem sobre todos nós, mas nós respondemos por aquilo que nós fazemos aqui nesta terra. E quando nós pecamos e nos perdemos, nos desviamos totalmente do Senhor, pagaremos lá também. O fato de que quem engana acaba sendo enganado também fica muito claro nesse contexto, e que Deus continua soberano, apesar de todas as falhas humanas, meus irmãos. É isso. Fica muito claro também, irmãos, que Deus, apesar de todo o nosso erro, de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, ele sempre cumpre as suas promessas. Jacó começou como enganador, mas ele terminou como Israel, como uma nação, conforme prometeu Deus. E ele está dando cumprimento até os dias de hoje às suas promessas. A semana que vem nós vamos estudar um pouco sobre esta experiência transformadora pela qual passou Jacó. E por hoje é só. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença de Deus, e que com muita saúde também. Na semana que vem nós estaremos juntos, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor a todos.